materiais são bons condutores. Se você colocar em contato com outro material que é bom condutor, um vai transferir calor para o outro. Olha aqui um exemplo de condução térmica. Quando a gente pega uma barra de metal, isso aqui é feito de metal, e coloca a pontinha aqui na ponta, né, de uma vela, de uma chama. Rapidamente, isso aqui vai se aquecer e vai queimar a mão dessa pessoa que está segurando. Então, olha só, aquecimento de uma barra de metal ou de uma colher de metal encostada numa panela. Por que é ruim, né? Quando a gente tem aquela sensação térmica de muito quente, quando você coloca uma panela, está fazendo comida e deixa a colher ali dentro. Porque aquele metal ali, no caso o alumínio, o inox, enfim, ele é um bom condutor térmico. Então, esse calor ele se propaga de forma rápida. Como é que isso vai acontecer? Olha só, vamos ampliar essa região aqui da barra de metal. Eu coloquei a ponta da barra de metal numa chama, as partículas que estão aqui, elas começam a se agitar, começam a se chocar uma com a outra, a bater uma com a outra. Então, ela começa a transferir a energia cinética para outra partícula, essas aqui estão um pouco agitadas. Mas à medida que isso aqui vai aquecendo, elas vão ficando mais agitadas, e essa transferência de energia, ela vai passando até chegar aqui. Quando chega aqui, essa energia cinética, ela produz a energia térmica, que é a energia do calor, devido a esse choque das partículas umas com as outras. Então, o calor consegue chegar até aqui, ok? Aí o exemplo que está aqui, né? Uma colher encostada numa panela, aquecimento do cabo de metal de uma panela, quando a gente deixa no fogo e aquela panela lá não tem um cabo isolante, vai queimar nossa mão. O aquecimento de uma xícara de chá ou café, o aquecimento da roupa pelo ferro elétrico, quando a gente passa o ferro, depois coloca a mão na roupa, está quente. São exemplos de condução térmica. O outro processo de propagação de calor é a convecção térmica. Nesse processo, o que acontece é a movimentação do material. Então, ele vai acontecer, precisa de material para acontecer, então não vai acontecer no vácuo. Então, ele vai envolver o transporte da matéria. A condução, ela não envolve o transporte da matéria. Simplesmente as partículas se movimentam e transferem o movimento para a próxima partícula. Nesse daqui, nessa propagação de calor, na convecção térmica, o material troca de lugar com o outro. Então, isso vai envolver fluidos, líquidos e gases. Por exemplo, a convecção térmica em gases. O ar quente, a gente sabe que a tendência dele é subir, porque ele é menos denso, ele é mais leve, e o ar frio, a tendência dele é descer por ele ser mais denso, mais pesado. Então, no caso de um aquecedor, ele deve ser colocado na parte de baixo do recinto. Por quê? Porque o ar frio, ele vai estar embaixo, por ele ser mais denso. Então, o aquecedor, ele vai pegar esse ar frio, vai aquecer, as moléculas vão ficar mais distantes umas das outras e vão se separar. Então, elas vão subir, a tendência dela é subir. Então, o ar frio que estava aqui em cima, ele desce. Então, olha só a matéria trocando de lugar, mudando de lugar. O ar frio descendo, sendo aquecido, esse subindo. Então, a matéria vai mudar de lugar, ok? Se o aquecedor estivesse próximo ao teto, o ar quente aquecido, ele não desceria, porque ele é mais leve. Então, por isso que ele fica aqui embaixo. Ele aquecendo o ar, esse ar desce e no lugar dele, o ar frio vai ocupar aquele espaço, ok? Então, por isso que ele fica embaixo. E o ar condicionado é o contrário, ele fica em cima, por quê? Porque como o ar quente sobe, ele vai pegar esse ar quente que está aqui, vai esfriar, esse ar esfria, desce, ok? E o ar que estava aqui, que esquentou, vai subir. Então, a matéria trocando de lugar. O material vai se mover pelo ambiente. No caso, é um gás,
né? Uma mistura de gás, que no caso é o ar, ok? Então, a gente cria aqui uma corrente de convecção. Então, a convecção térmica é a transferência de calor que vai acontecer graças à movimentação do material. Essa é a convecção térmica nos gases. A gente consegue observar esse fenômeno também na geladeira. A geladeira, geralmente as geladeiras elas possuem um congelador em cima. Hoje a gente tem geladeiras mais modernas que tem um congelador embaixo, mas a maioria delas possui congelador em cima. Quando a gente abre esse congelador, o ar frio imediatamente desce com a porta da geladeira aberta, né? Então a gente sente o ar frio lá no nosso pé. Então o congelador ele vai ser responsável pelo resfriamento interno dessa geladeira. Esses congeladores que ficam na parte de cima. Então esse ar frio, o ar quente sobe, ele é resfriado e ele vai descendo, resfriando toda a parte de baixo da geladeira, criando uma corrente de convecção. Assim também nós conseguimos dispersar os gases poluentes que saem dos escapamentos do carro. Esses gases, eles são produzidos e eles estão numa temperatura mais alta. Então, a tendência deles é subir e o ar frio que está lá em cima é descer. Com isso, a gente consegue ter uma maior purificação do ar só com corrente de convecção. A mesma coisa em chaminés das fábricas, no exemplo que eu coloquei aqui. A poluição, ela sai dali numa temperatura maior, né, aquela fumaça poluída, então a tendência é subir e o ar frio descer, ok? Agora um exemplo de convecção térmica em líquidos. Então nós vimos em gases, agora nós vamos ver em líquido. Por exemplo, quando eu coloco uma panela com água no fogo, a parte de baixo, onde ela está tendo mais contato com o fundo da panela e essa panela está sendo aquecida, a água que está ali, ela vai se aquecer primeiro do que a água que está na parte de cima. Então, se eu colocar um pouquinho de serragem, né, pó de madeira, aqui eu consigo ver esse movimento. Então, aqui embaixo